Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para responder a pergunta da Patrícia Velonski, que ela é de Mato Grosso do Sul. Ela diz assim: a minha dúvida é a respeito de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que diz: fiquem caladas as mulheres nas congregações, pois não se lhes permite falar, mas que estejam em sujeição, assim como diz até mesmo a lei. Eu já vi muitas pessoas pegarem esse texto para dizer que a mulher não pode exercer liderança, que a mulher não pode pastorear e blá blá blá, muitas coisas. A questão é, quando você olha para a mulher na Bíblia Sagrada, você vai ver que tiveram mulheres que exerceram alto cargo de liderança. Exemplo delas é Débora. Débora, ela ficou à frente de Israel. Então, queridos, eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você entenda que Débora, além de juíza, ela era profetisa. Então, queridos, existem, e no decorrer da Bíblia tem muitas mulheres que exerceram responsabilidades altíssimas através da ordem direta e indiretamente dada por Deus. Então, é muito simples esse versículo. Esse versículo é muito simples para me lhe explicar. Agora, o que acontece é que muitas vezes tem pessoas que preferem defender as regras do ministério no qual ela faz parte do que defender a palavra de Deus. E muitas, quando pegam um texto que desfaz de alguma regra do ministério, alguma regra interna do ministério que ela participa, ela prefere não pregar aquele versículo ou pregar por cima, porque fere justamente os princípios internos do seu ministério. Então, eu quero que você entenda o seguinte, olha como é simples esse versículo. Primeiro, Paulo, ele resolvia os problemas da igreja. Os problemas que iam aparecendo, Paulo pedia orientação a Deus e ia resolvendo conforme Deus o capacitava os problemas da igreja. A igreja de Coríntios, ela tinha uma situação ímpar. Qual? Tinham muitas pessoas usadas por Deus. Paulo diz que não faltava um dom naquela igreja. Então tinha pessoas com dom de discernimento de espírito, tinha vários profetas, pessoas com dom de interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra da ciência, da sabedoria. Então era uma igreja completa nos dons espirituais. E o dom espiritual, quando ele não é bem administrado, ele vira bagunça. Até porque a própria Bíblia diz que o profeta, ele tem o domínio sobre a profecia. Eu quero explicar para você entender melhor. Vamos ler o texto. Porque a dúvida da irmã está apenas em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Mas se eu pegar só esses dois versículos e criar uma resposta, eu posso dar uma resposta baseada no que eu quero. Mas eu não posso pegar um versículo isolado para lhe trazer uma resposta. Existe um contexto. Por que Paulo falou isso? Qual o contexto de Paulo sobre um assunto num todo que Paulo incluiu isso? Nós vamos ver nos versículos anteriores, no versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo, ele começa agora a entrar num assunto específico, como devem acontecer os cultos. Paulo está dizendo, alguns têm salmo, são os levitas, aqueles que quando têm oportunidade gostam de cantar, de louvar o Senhor. Outros têm doutrina, tem aquela mensagem de ensinamento, aquela mensagem de ensinar os preceitos e os princípios. Alguns têm revelação, outras têm uma interpretação de línguas. Então, cada um tem um dom e tem um talento dado por Deus, ministerialmente falando, e também conforme os dons espirituais que cada um tem. Amém? Paulo está falando sobre a ordem de culto.
No versículo 27 ele diz: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2, e quanto muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Paulo aqui no versículo 27 está falando daquelas pessoas que estão recebendo línguas para interpretação. Ele está dizendo que fale 1, 2 ou 3 no máximo e que haja interpretação. Se não tem intérprete, então não preciso falar em línguas muito alto. Eu falo somente eu para com Deus. Aí 28 diz assim: mas se não houver intérprete, ou seja, se tem um irmão falando em línguas alto e não há alguém que recebeu ali um momento, uma inspiração de Deus para interpretar para a igreja o que o irmão, pelo Espírito Santo, está falando em línguas, olha o que acontece. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque línguas estranhas, quando eu falo em línguas, só quem entende é Deus. O diabo não entende, anjo não entende, ninguém entende. Só quem entende é Deus. Então, se só quem entende é Deus, não precisa eu falar em línguas muito alto, como se fosse para destacar na hora do culto. Se tiver intérprete, aí sim, eu posso falar em línguas bem alto para toda a igreja escutar, e o intérprete também vai interpretar o mais alto que puder, que é para toda a igreja receber a profecia. Se não tem intérprete, você fala somente com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 30. Mas se a outro que tiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, a pessoa que recebe a profecia, ela tem domínio para entregar a profecia na hora que quiser. Entenda, queridos, quando Deus entrega a profecia, Ele entrega a revelação. Agora, o profeta ele pode entregar na hora que ele achar que é o momento certo. Então, geralmente, profecias que é constrangedora, é bem melhor chamar a pessoa para o canto e conversar com ela, passar o que Deus lhe revelou. Mas tem profetas que querem aparecer. É aí onde mora o perigo. Porque a profecia não é para aparecer, é para edificar. Então, geralmente, quando é profecias constrangedoras, o ideal é terminar o culto, terminar a reunião, você chama a pessoa para o canto e conversa com ela. Ó, Deus falou isso comigo, isso. Agora, se for uma profecia para a igreja, sobre a igreja, aí a pessoa vai profetizar. Mas se já tem alguém profetizando, ela tem que se calar, esperar a pessoa profetizar e depois dizer: olha, eu tenho uma mensagem de Deus. Aí ela vai lá e diz o que Deus revelou. Continuando. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aí, versículo de número 32. E os espíritos dos profetas, ou seja, as revelações, as mensagens proféticas, estão sujeitos aos profetas. Então, querido, esse negócio, Deus falou comigo, eu tenho que passar agora. Não, é mentira, não inventa não. Pelo amor de Deus, deixa de colocar a culpa em Deus. Porque a Bíblia não vai dizer uma coisa e Deus vai fazer outra. Se Deus entregou a profecia, você tem um domínio para entregar a profecia na hora que você quiser. É o que o texto diz. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. A revelação que você recebeu, você tem domínio para entregar na hora adequada. Não precisa de bagunça. Um profetizando aqui, outro profetizando ali, outro profetizando ali, outro aqui, outro aqui. É uma bagunça, ninguém entende nada. É isso que Paulo está tentando resolver. Então escute. Entenda que Paulo está administrando a confusão que estava acontecendo nos cultos. Aí agora, ele diz assim no 33, porque Deus não é Deus de confusão, desorganização, senão de paz. Lembrando que aqui Paulo não está falando do seu jeito de adorar. Tem gente que gosta de chorar, tem gente que gosta de pular, tem gente que gosta de gritar. Ele não está falando da sua adoração na hora da adoração. Ele está falando da organização do culto.
Versículo de número 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas dos santos. Aí Paulo agora no 34 vai entrar em outro assunto que estava dando problema na igreja. A questão das mulheres. Por quê? Naquela época os judeus eram muito machistas. As mulheres não tinham opinião. Quando a igreja é estabelecida, a mulher tem liberdade para cultuar, para profetizar. Tanto é que a Bíblia diz que um dos diáconos tinha 2 filhas, que elas eram profetisas. Então as mulheres exerciam responsabilidades ministeriais. Agora, escute. Uma coisa que estava acontecendo muito naquela igreja era: as mulheres estavam tirando dúvidas na hora do culto. Estavam fazendo perguntas ao marido na hora do culto. E como naquela época não tinha estrutura de som, não tinha microfone, qualquer conversa atrapalhava o culto. Então, queridos, Paulo vai tentar resolver isso. O que é que ele diz? 34. E vós, mulheres, estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque elas estavam perguntando na hora os mestres. E naquela época era falta de educação um aluno interromper um mestre. Até hoje, em algumas instituições, às vezes é um estilo de treinamento de artes marciais, essas coisas que elas guardam muitos princípios antigos. Até hoje é falta de educação o servo atrapalhar o mestre. E isso estava acontecendo. Aquele que estava desempenhando a palavra no momento, a pregação, as mulheres interrompiam para fazer perguntas. E é o que o Paulo diz: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Aí 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Ou seja, deixe de interromper aquele que está pregando. E se quer perguntar alguma coisa, pergunte seu marido em casa. Era isso que Paulo estava resolvendo. Deixa eu ler esse mesmo texto em outra versão bíblica, porque aqui é Almeida Revista e Corrigida, se eu não me engano. Agora eu gosto muito da versão King James. É a versão mais respeitada que tem nos Estados Unidos. Olha como diz a versão King James nesse texto. Diz assim, 34. E as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejam saber mais sobre algum ensino, questionem os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Então, queridos, sempre quando você for ler a Bíblia, tenha em mãos 2 versões da Bíblia. Eu lhe aconselho a você ter uma King James. Se você pode, vá numa loja de material evangélico e diga: eu quero uma Bíblia Sagrada, eu quero a versão King James. É uma versão ótima, eu gosto muito dela. Sempre quando eu leio algo na Almeida Revista Corrigida ou atualizada, que eu acho que não quer dizer isso, eu vou para a King James, e a King James ela abre o seu entendimento. É uma das traduções mais respeitadas do mundo. Versão bíblica King James. Amém, queridos? Então é simples. As mulheres estavam fazendo perguntas na hora da reunião e estava atrapalhando a reunião. E Paulo orienta: se você tem alguma dúvida em casa, pergunte o seu marido em casa. Aí diz: porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. É simples. Era isso que Paulo queria dizer. Paulo estava tentando organizar a bagunça da conversinha na igreja, tirando dúvida, perguntando na hora, e isso
atrapalhava. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Em breve tem mais resposta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.